Hoje é 15 de maio de 2019, são 15 horas. Aqui neste escritório nós temos hoje um acontecimento excepcional, porque normalmente se fala aqui de direito penal, de soltura, de aprisionamento, de promotores públicos, delegados, etc. Hoje é uma sessão extravagante, porque nós estamos com eminentíssimos advogados e advogadas trabalhistas do foro aqui em São Paulo e no resto do Brasil, pontificando. Um dos advogados é o doutor Fernando Malheiros, que é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas Trabalhistas na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. O doutor Alexandre Filho é assessor das prerrogativas. A doutora Evenir também é assessora das prerrogativas. O doutor Marco, eminentíssimo advogado trabalhista, também presente. E doutora Ana Marta Ladeira, que é uma advogada especializada em direito do trabalho e com cerca de 30 anos de especialidade. Isso significando que eu sou muito antigo, porque eu fui professor dela. Enquanto eu ainda prelecionava nas questões dogmáticas do direito do trabalho. E nós estamos aqui hoje porque, em primeiro lugar, o Brasil está em crise, não, doutoras e doutores? Em segundo lugar, porque o direito do trabalho também parece estar em crise. Em terceiro lugar, porque o operariado sempre teve fome e hoje tem mais ainda. E em quarto lugar, porque vocês estão há muito tempo nesse métier e têm uma visão obrigatoriamente aperfeiçoada sobre os problemas dos empregados, dos empregadores, dos trabalhadores, do povo, dos miseráveis, dos paupérrimos e desse país, porque não se pode falar em justiça do trabalho sem falar em fome. Eu vou começar a nossa conversa pelo vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da Seção de São Paulo da OAB, pelo doutor Fernando Malheiros. Eu conheci muita gente da família de Fernando Malheiros. Tem bastante, bastante. A família é grande. É uma família grande em São Paulo, todos meus amigos. E, Fernando, o que você entende como principal problema da justiça do trabalho, não em São Paulo, mas no Brasil? Fale bem alto, porque nós temos 2 microfones só. Primeiramente, boa tarde a todos. Aqui é um prazer, doutor Paulo, a recepção, doutora Ana Marta, os meus colegas aqui. Queria agradecer o convite. E a questão que o doutor Paulo nos coloca aqui em discussão é uma questão complicada mesmo, uma questão que a Justiça do Trabalho, após a reforma trabalhista, vem sofrendo com perdas de ações, perdas de distribuições de ações. No meu entendimento, também sofre com a questão sobre a distribuição de ação, o impedimento do acesso à justiça, o princípio fundamental do acesso à justiça, né? Temos questões também que dizem respeito às prerrogativas dos advogados, né, que são aviltadas no direito do trabalho diuturnamente, né? A gente sabe que, como não existe um código de processo do trabalho, cada vara impõe a sua maneira de ser realizadas as audiências, de ser realizadas as provas, os ônus de prova. Então a gente está num momento delicado na justiça do trabalho, né? A gente vê que ocorre muito descumprimento das nossas prerrogativas, né? Audiências são realizadas à noite, depois das 18 horas, no escuro, né? Juiz que não quer aplicar a legislação corretamente,
Então a gente vive isso todo dia na Justiça do Trabalho e sempre com o intuito de sempre defender os advogados, as suas prerrogativas, né? Eu como estou na vice-presidência, eu não sou, estou como vice-presidente, né? Porque a gente vai, mas os cargos ficam, né? Para os demais advogados, advogadas que porventura venham a ocupar esse tão honroso cargo. Dizer que a gente lá na Comissão de Prerrogativas, e temos aqui 3 assessores brilhantes aqui, estamos à disposição dos advogados, das advogadas, queremos que sejam cumpridas as prerrogativas e inicialmente a minha fala seria essa. Agora, se o doutor quiser passar a palavra aos demais para ver o ponto de vista de Alexandre, o que você diz? Bom, eu sou jovem advogado, né? Era policial militar durante 30 anos, desde 1989. Fala mais alto um pouco. O ano passado aposentei e vim para a OAB e tive a sorte grande de trabalhar com o Fernando, de ser nomeado como assessor das prerrogativas e entender um pouco essa dificuldade que o advogado tem, essa falta de proteção em relação ao exercício da atividade profissional. Eu pensando aqui, eu noto que diferente do que eu vivi, falando de código de ética, de deontologia, na polícia militar essa coisa é aplicada de uma forma mais severa, mais pontual, porque a gente tem tanto o nosso regulamento disciplinar, as violações desse regulamento e, consequentemente, uma punição. Então, hoje o que eu percebo é que o advogado ele tem as suas prerrogativas violadas, mas a violação das suas prerrogativas não se transforma em uma transgressão a um código de ética disciplinar do outro lado. Então nós temos, de um lado, o advogado com uma violação de um direito, e do outro lado, o juiz que viola esse direito, mas não tem a responsabilização por meio do seu código de ética. Então, só te dando um parecer aqui, é que assim, o nosso estatuto é uma lei federal onde não existe a criminalização do estatuto, né? Não tem crime pelo descumprimento do estatuto, né? Isso é uma questão que está em Brasília, que é penalizar o descumprimento das prerrogativas, né? Porque o juiz, que nem o doutor Alexandre falou, viola uma prerrogativa, o que acontece? Nada, não acontece nada. O máximo que acontece é um pedido de desagravo, uma representação na corregedoria, uma assistência da ordem aos advogados, mas que nem o doutor Alexandre falou, criminalmente não acontece nada para o ofensor e violador. E nem administrativamente, né? Porque se a gente aplica hoje, a OAB ela tem várias... o TED, né? São várias câmaras que se fala, né? Para se discutir as violações do advogado dos seus deveres profissionais. Então isso é levado muito a sério. Então se instala um procedimento ético e aí o advogado tem a defesa, ele vai formular a defesa e no final ele pode ser sancionado. Por um outro lado, a gente não vê que isso ocorre, porque se ocorresse também seria um mecanismo de inibir que condutas que violem as nossas prerrogativas, elas tivessem tanta... acontecesse tanto em relação a nós. Então veja, qualquer erro do advogado, até mesmo numa petição inicial, quando ele erra, ele corre o risco de sofrer um processo administrativo. E o juiz, quando viola as nossas prerrogativas, o que acontece? Eu falo isso porque numa audiência, como jovem advogado, às vezes a gente não tem ainda tanto traquejo dentro da profissão. Há uns 15 dias eu fui numa audiência, falei para o Fernando que quando eu suscitei ao juiz uma prescrição bienal dentro do processo, ele me meteu uma litigância de má-fé, sem ao menos discutir comigo. Não, doutor, olha, não cabe aqui porque o mês de fevereiro tem 28 dias, aqui se conta 30. A questão foi 2 dias. O doutor fez a questão por 2 dias, então não cabe. Não, ele não quis saber, ele simplesmente meteu uma litigância de má-fé e no momento que eu disse, eu gostaria de consignar meus protestos. Não, aqui não, só depois que eu falar. E aí ele foi o tempo inteiro, já no final da ata de audiência eu levantei a mão e falei, excelência, o senhor poderia consignar os meus protestos? Ele me disse, mas do quê? Foi da litigância de má-fé. Ah, é verdade. E voltou. Então, assim, é desprezível a forma
como ele nos trata. Eu imediatamente já liguei para o Fernando para passar isso. Falei, poxa, aconteceu isso. Aí, como ele disse, nós não temos um código de processo do trabalho, cada juiz aplica da forma como quer, me trouxe um exemplo igual, idêntico que aconteceu em uma vara, em que o juiz foi lá, observou e disse, não, aqui não cabe a litigância, a questão da prescrição bienal, e acabou o assunto por aí. Então Pois é. muito difícil isso. Pois é, o que diria alguém que não estivesse próximo dos nossos problemas seria o seguinte: nós estamos com uns elefantes em manada na floresta e nós estamos falando em formigueiro, porque os problemas do Brasil são muito maiores do que os nossos. Acontece que esses problemas que vocês estão começando a suscitar são exatamente aqueles que impedem que o advogado possa sobreviver em condições adequadas. É por isso que quando a gente começa a conversar, a gente já traz primeiro os problemas domésticos, não é, doutora? Mas parece que isso aí é um reflexo, doutora Evenir. Parece que é um receptáculo dos problemas maiores que o nosso país tem. Sempre foi assim? Ou está pior assim em razão dessas mutações políticas que o nosso país está atravessando? Eu acredito que é em razão dessas próprias mutações. Eu advogo há 40 anos na Justiça do Trabalho e quando comecei era bem diferente. O juiz tinha uma certa deferência, um certo respeito pelo advogado, mesmo pelas partes. E isso mudou muito. Eu acredito que seja hoje cada um vendo o interesse próprio. Então, em razão da própria economia, como disse ontem até o ministro Paulo Guedes, estamos num buraco negro. Então, isso causa um desequilíbrio. Então, causando um desequilíbrio, é como se fosse um desespero. O profissional tivesse um desespero, correndo cada um para um lado, para ver o que salva. Na realidade, ninguém está se entendendo. Nem juiz, nem advogado, nem as partes propriamente ditas. Por quê? Acho que hoje não é que extinguir a Justiça do Trabalho, eu acho que isso é fora de cogitação. O que vai acontecer é adequar à realidade atual. Porque, como inclusive já sinalizou o presidente Bolsonaro, vai ter uma redução na questão de proteção do trabalho, de segurança do trabalho. Mas não é subtrair direitos, e sim adequar à época, que eram direitos que já estão hoje obsoletos, em razão do próprio mecanismo. Hoje a gente, tudo é eletrônico, o mecanismo é outro, então as normas não podem ser adequadas, a NR6, salvo engano, que seria a modificação. Então, algumas coisas têm que se adequar, porque senão se torna inviável a continuidade da própria Justiça do Trabalho. O que se tem que fazer é gerar emprego. Como advogada trabalhista, não deveria nem, talvez, estar falando isso. Os maus empregadores vão continuar sendo penalizados. O que tem que se gerar é emprego, não é colocar na cabeça do trabalhador que ele vai viver de reclamação trabalhista. Porque, na realidade, a reclamação trabalhista é uma coisa que vem a suprir as necessidades também do reclamante, mas também do advogado. O que acontece? Em contrapartida, também tem as empresas que são, acredito que, penalizadas também. Porque anteriormente, o que acontecia? Qualquer coisa, o empregado tinha um êxito. Mesmo nos absurdos, tinha um êxito. E se acontecia de não comparecer, a empresa não comparecer, era revelia, já era condenado, já era executado. Então, isso hoje veio a dar uma certa equanimidade às questões. Porque também não pode ter dois pesos e duas medidas. A gente tem que sair desse lugar de país subdesenvolvido, questões de o empregado é o coitado. Não é. É aquela coisa de dar
de dar o anzol para pescar e não dar o peixe, estamos, por questões políticas, fomos acostumados a vitimizar determinadas categorias e nunca sai dessa mesmice, dessa mesmice, dessa mesmice. Então, a reforma trabalhista é o acordado sobre o legislado. Isso, lá para trás, já havia se cogitado em flexibilização do direito do trabalho. Hoje, talvez de uma forma meio brusca, foi feita. Então, eu acho que tem que haver um meio termo. Sim. Meio termo. Mas a senhora diria que esse enfraquecimento da Justiça do Trabalho é sinal também do alheamento entre o advogado e o juiz? A senhora acabou de falar em meios eletrônicos, né? A Justiça do Trabalho hoje é eletrônica também, Sim, como a também. civil, Sim, como a sim. criminal? Sim, sim. Isso tira a proximidade do juiz e do advogado ou não? Não, eu acho que isso tem que acompanhar a modernidade. Isso daí, hoje, se fala, numa era que se fala em inteligência artificial, não se pode tentar desconhecer isso, porque senão vamos ficar assim, totalmente obsoletos, fora dos padrões, porque as outras Avenida, profissões... até porque na Justiça do Trabalho o princípio da oralidade ainda está em vigência, né? Sim, Acontece muita sim. coisa na audiência, né? Na Justiça do Trabalho é uma justiça É. especializada, que é diferente das demais, né? Você pode apresentar até hoje a contestação oral em audiência. Você tem um prazo de 20 minutos, né? Não se faz porque não é praxe, mas você tem essa possibilidade. Já aconteceu comigo de esquecer de protocolar, alguma coisa você apresentar de forma oral. Então o princípio da oralidade ainda vigora na Justiça do Trabalho. Então você tem um contato com juízes, bastante juízes são receptivos, tem uns que não gostam de advogar, não gostam de receber. E aí entra as prerrogativas. Entra as prerrogativas novamente, né? Mas a questão que a doutora pontuou, e eu acho legal a gente fazer um contraponto, né? Sobre a questão dos direitos sociais, também concordo que deveria ter sido realizada uma reforma trabalhista, só que não essa reforma trabalhista que foi feita, né? Sem ouvir os advogados trabalhistas, sem ouvir os magistrados trabalhistas, sem ouvir a sociedade em direito, tudo com o intuito de acabar com o desemprego. E a gente viu que depois de 1 ano e meio, o desemprego continua a mesma coisa. Quer dizer, é legal a gente adequar os nossos dias atuais com a legislação, concordo plenamente. O que a gente não pode, no intuito de acabar com o desemprego, é surgir determinados tipos de emprego que não condiz com a realidade. Tipo, trabalho intermitente no Brasil não é possível o cara receber. Você contratar a pessoa por WhatsApp, né? E pagar a pessoa na hora que ela acabou de trabalhar, você já pagar o fundo de garantia, as férias proporcionais, aí você pega um valor, a pessoa vai ganhar R$5 por dia, R$6. Onde já se viu? Eu não entendo dessa maneira. Né? Você falar teletrabalho é legal? Mas se você tomar um escorregão na tua casa que você está trabalhando, quem vai arcar com isso? O Uber. Né? O Uber. Né? Se você está trabalhando na sua casa, você toma um escorregão lá, pá, caiu. Se você está dentro da empresa, é o empregador que vai arcar com isso, né? Dentro da tua casa é você mesmo. Quer dizer, eles criaram uma maneira, é legal, eu também acho que é legal o teletrabalho. Mas tem que ter a proteção. O Brasil não é uma Suécia. O Brasil é o Brasil. A gente não pode comparar com a Suécia, com os Estados Unidos. A gente tem que comparar com países subdesenvolvidos. Aí a gente pode, a partir daí, chegar num patamar acima para poder falar assim, não, aqui realmente não precisa da intervenção do Estado. Eu acho que ainda precisa da intervenção do Estado. Pois é, O contrato intermitente, ele não vingou. Não tá, foi uma coisa que caiu... Caiu em desuso terra. porque... Não. Primeiro que as empresas não vão... essa coisa da rotatividade. Tem empresas que não... Por exemplo, a produção. Você vai chamar hoje o fulano, amanhã o Beltrano, amanhã... Não vai acontecer, não tem como. Isso daí... Pode acontecer em empresas, por exemplo, da área de saúde, numa enfermagem, uma questão, talvez de não seria nem diarista no caso, de outras funções.
Mas algumas isso não se coadunam. Na A época, realidade é outra. doutora Na Evelir, prática, a realidade é outra. atividade do trabalho temporário, né, para atividade fim da empresa, né? Que aqui no Brasil, então daqui a pouco você pode contratar um médico, né? Você pode contratar um juiz, se a gente for ver nesse ponto, né? Você pode contratar qualquer atividade, mesmo que fim, né? Teve um hospital que mandou todos os enfermeiros embora e contratar todos como temporários, né? A Justiça do Trabalho interveio e proibiu a demissão e a contratação. Até porque para preservar os salários de quem estava lá, porque você contratar um enfermeiro, diríamos que o piso de base o piso salarial é 2, 3 mil reais. Se você contratar um diarista, como a doutora está falando, ou um intermitente, ou um temporário, você vai pagar um salário mínimo para aquela pessoa. Eu estava falando em meios eletrônicos porque eu passei outro dia lá na frente da Justiça do Trabalho, aquilo parecia um mausoléu. Caiu bastante. Quem viu, quem Isso viu. é verdade. Eu não vi É. juiz, eu não vi toga, eu não vi beca, eu não vi gente, não vi reclamante, não vi reclamado. Então eu disse, o Brasil é um país maravilhoso. Então eu estou perguntando a vocês o que aconteceu. Não há mais litígio. Empregado e empregador estão às mil maravilhas, é isso, doutora? O que aconteceu? Porque eu vou dizer mais uma coisa que me impressiona muito. Na minha especialidade, nós lidávamos até pouco tempo atrás com gente. Eu estou olhando aqui para baixo, eu estou de tênis, eu pus gravata porque entrevistar vocês. Normalmente eu estou mais à vontade, mas nós, criminalistas, nós controlávamos, às vezes, o juiz ou a juíza pelos pés, porque nós víamos embaixo da mesa, quando ficávamos assim de bom jeito, e havia juízas, inclusive, que usavam sapatos muito elegantes. Vocês usam sapatos elegantíssimos, mas quando os pés da juíza começavam a batucar no chão, ou do juiz, nós já sabíamos que ou nós nos comportávamos bem, ou íamos bater no juiz, ou íamos ser presos, não é? E hoje, à vista lá do tribunal, do foro, eu digo, não há mais isso. Na minha especialidade também não há. Nós não sentimos mais a proximidade do magistrado, as coisas são feitas via celular e via internet. Aconteceu alguma coisa, sim, que cerceou o nosso contato físico com o magistrado. O que houve, afinal? E por que nós deixamos que isso acontecesse? Nós deixamos que isso acontecesse. Ou não deixamos? Deixamos até porque, como a doutora falou, né, são ferramentas que eu acredito que são ferramentas bem úteis, né, porque a gente vive numa metrópole gigantesca que o deslocamento até o fórum levaria tempo, levaria dinheiro, custo, porque é estacionamento, né, você é mal atendido diversas vezes pelo escrevente que está ali, que não quer pegar o processo, então isso facilitou. Mas eu acredito que se o juiz tiver a intenção ainda de permanecer com vontade de atender o advogado e a gente ter que despachar com um juiz e tudo, só não vai levar o instrumento papel, né? Porque é tudo eletrônico, um laptop, alguma coisa nesse sentido, você consegue despachar com o juiz. Já despachei, e hoje em dia ainda na Justiça do Trabalho não é 100% eletrônico, tem muito processo ainda físico que está correndo nas veias do tribunal, né? Mas eu acho que a gente também, cabe do advogado não deixar que isso aconteça, né? Cabe com o contato que você tenha com o juiz, que você não tenha medo de conversar com o juiz, né? Isso a gente lá nas prerrogativas, todos aqui, a gente não deixa que isso aconteça, não. A gente está sempre ali conversando com o juiz, explicando, conversando com o juiz corregedor, né? Para que esse costume da Justiça do Trabalho, que se estende até os outros ramos do direito, né? Que é o contato pessoal com o juiz, com as partes, né? Não venha a morrer no futuro. Pois é. Inclusive, muitas vezes se orienta o advogado a isso, né? Sim. Foi Pois é. cogitado, inclusive, que as audiências seriam feitas por conferência. Isso No aí. criminal já é feito isso, né? Pois Por é. quê? Porque se torna oneroso trazer um preso, deslocamento de um preso.
Então, fazia por conferência. Isso foi na época que eles criaram as subjurisdições na Justiça do Trabalho. Hoje em dia nós temos três fóruns trabalhistas em São Paulo, que é o Fórum da Zona Leste, o Fórum da Zona Sul e o Central, que é o trabalhista. Eles iam criar o Fórum da Zona Oeste, que seria na Lapa, e o Fórum da Zona Norte. Só que nós fomos contra porque um advogado sozinho em São Paulo, como que ele vai conseguir uma audiência fazer cedo na Zona Norte, né? E 2 horas na Zona Sul? Se uma audiência geralmente atrasa de 1 a 2 horas, é impossível, a gente é um deslocamento, né? Isso que nem eu falo, isso é bom para a Suécia, mas não para o Brasil, né? Você vai pegar um metrô, trem, um ônibus para conseguir se deslocar numa cidade que nem São Paulo, numa metrópole com quase 15 milhões de habitantes. Não dá. Então a gente foi contra. Se cogitou em realizar audiência por teleconferência, nós fomos contra também. Tá? Por quê? Porque você não sabe, apesar que há todo o manejo e tal, mas para não acabar com isso, com o contato entre as partes, do advogado, né? O juiz está ali, porque numa audiência, nós que somos advogados trabalhistas, como é diferente de outras profissões, você ganha ou perde um processo na audiência. Se você fizer uma audiência bem feita, uma instrução legal, saber o ônus de prova, o que você tem que provar, o que você não tem que provar e tal, você ganha audiência ou perde. Né? Se o reclamante, você põe ali, o reclamante, a juíza faz uma pergunta, o reclamante responde outra. Pois é. Né? São coisas que acho que já aconteceu com todos, né? Você tem que falar o seu horário de trabalho, não o que você foi contratado. Ah, doutor, tudo bom. Qual foi o seu horário? Ah, das 8 às 5. Quer dizer, o cara trabalha até às 20 horas. Né? Então a gente sabe que isso acontece muito. E para não perder essa essência da justiça do trabalho, que é muito importante. Eu acredito Agora, nisso. em contrapartida, eu acho um contrassenso, isso aqui é uma opinião pessoal. Então, tomando posse, eu não sei, salvo engano, 7 juízes. Agora, quantos juízes? 100 juízes. 100 juízes. Se a Justiça do Trabalho reduzir um orçamento, como é que podem fazer concurso e assumir mais 100 juízes? Concordo com a senhora. Porque Qual a há explicação menor número disso? de causas, com efeito. Né? Sim. Isso é sério. Agora, Sim. recentemente, Por quê? Por essa quê? semana, vocês Estão estão fazendo o treinamento, né? O treinamento. 100 juízes. Essa 100 semana estão juízes. fazendo o treinamento sem juízes. Agora, qual é a explicação disso? E são juízes, que nem a gente disse, né? Que mais pra frente, como nunca advogaram, né? Porque hoje em dia os juízes passam em concurso, né? Nunca advogaram, não sabem o tratamento. Vão causar, futuramente espero que não, mas vão causar Mas, problemas. Fernando, você sabe que você falou na justiça criminal, que na justiça criminal já há essas audiências mediante eletrônica e computadores. É assim e não é assim, porque há audiências em que a presença do réu e da testemunha frente a frente Pode causar, né? são imprescindíveis. Né? E eu ainda sou um romântico na advocacia criminal. Aliás, diz que o romantismo é privilégio dos velhos. Não é, não. Nós somos todos, Temos o nosso lado. nós somos românticos. E os velhos advogados, dos quais eu sou um dos pouquíssimos sobreviventes, eu sou uma espécie de fantasma da ópera, porque tenho ainda uma racionalidade relativa. Os velhos advogados, e vocês também, vocês têm na audiência física, na audiência formal, frontal, próxima, vocês têm os sentidos todos em alerta. Sim. Não é? E eu me lembro de um filme lindo, no Perfume de Mulher. De vez em quando, O Patino, né? de vez em quando eu ponho aquele, Meu perfume. aquele CD, o DVD do filme para escutar, porque só para a gente tornar a conversa um pouco menos profissional, um pouco mais light, eu me lembro de que eu estive no hotel onde Al Pacino teve aquela cena Da dança, né? linda de dançar com quem, doutora Ana Marta? Ah, agora você me pegou.
A atriz Como era ela muito chama? bonita também, né? Quando ele dá o abraço Ele é dela. cego. Ele Ele é cego, não é? Não, a Julia Roberts E ele- no outro, né? Não é a Julia Roberts. A Julia Roberts é no... Ele é cego. E ele levanta daquela mesa E vai. e atira para dançar. O afilhado dele o leva até a moça. E por uma dessas coincidências, eu me sentei na mesma mesa em que anos atrás Al Pacino esteve sentado para formular aquela Aquela cena. passagem da Filmoteca famosa. E por que eu me lembro disso? Porque aquilo diz com perfume de mulher. Vocês mulheres, vocês são elegantes, são perfumadas, etc, etc. Olha aí. Nós homens, quando ficamos nervosos, nós transpiramos, ficamos com raiva. O juiz fica com raiva da gente, não é? E eu tinha e tenho ainda, em audiência, principalmente no júri, que hoje eu faço muito pouco, porque a velhice vem chegando, a gente vai chegando ao fim também. Eu tenho esse tipo de sensação até hoje. Eu sei quando o juiz está nervoso. Eu sei quando ele está com raiva de mim. Eu sei quando ele passou o dia ruim. A gente sabe tudo. E vocês todos sentem também. Então essa eletronificação do direito penal e do direito trabalhista também, que vem chegando por aí, vai estragar muito a realidade da nossa disputa. Para mim é a liberdade, para vocês às vezes é o direito do réu Os verbos poder alimentares, né? se alimentar, ou do reclamante poder se alimentar, alimentar a família, etc. Então, eu creio, e eu vejo isso ao longe, eu creio que não é o direito do trabalho que está mudando, não. E eu acho, doutores, que o mundo está mudando. E a nossa profissão, a nossa, está em duas alternativas que são trágicas. Ou nós nos conformamos com isso, ou nós vamos ficar assim como aqueles cavaleiros andantes que eu tenho ali, de lança na mão, tentando enfrentar o dragão. Na advocacia criminal nós estamos chegando a isso, porque o juiz já não nos recebe. Outro dia eu estava fazendo uma audiência com essa via eletrônica, com câmeras, e eu tive que me levantar porque nós precisamos, às vezes, nos levantar, não é? Nós somos gente, somos bichos, e precisei me levantar. E o juiz me pergunta, aonde o senhor vai? O senhor está saindo do centro da câmera e o senhor sai da audiência se sair do centro da câmera. E eu fui obrigado a dizer a ele, Vossa Excelência, não confunda a minha cabeça com a minha próstata. Não é? Muito bom. Eu preciso Muito bom. sair, e eu vou sair, se Vossa Excelência quiser, Vossa Excelência interrompa a gravação, mas é uma necessidade, e a audiência tem essas coisas, não é? Tem essas coisas. Nós estamos passando por um período que eu não sei o que vai acontecer, inclusive com a ordem, porque nós somos 800 mil, não, doutora? Vocês sabem disso, 400, 400 no estado aqui. de São Paulo, é. No Brasil deve chegar por No aí. Brasil nós somos 800 mil. Né? O nosso companheiro, que é um advogado competentíssimo, acabou de fazer uma elocução muito boa, muito bem composta, elocução de advogado velho, Olha, não é? E acaba de afirmar que é um ex-militar, não é? Então, é um ex-militar muito culto, que aproveita a cultura que trouxe da farda para ativar na advocacia, mas não são todos assim, não é? Nós temos uma mitigação cultural na advocacia que é terrível, é horrível, e nós estamos perdendo, acredito eu, a dignidade que nós precisamos manter. Isso é para o doutor Fernando e para a doutora assessora, para a doutora Ana Marta Ladeira. O que nós vamos fazer?
O que a ordem vai fazer, meu caro doutor? O que ela tem feito para segurar isso aí? Você sabe que É? o E advogado até é o... mesmo, desculpe, Pode falar, doutor. não, até mesmo agora, na Justiça do Trabalho, o que a ordem vai fazer? Então, a gente sabe que as prerrogativas dos advogados é o pilar básico do Estado Democrático de Direito. Né? Se você tolher as prerrogativas do advogado, você está tolhendo o direito do cidadão e, na verdade, da sociedade. Né? Então, o advogado tem que ter a liberdade para explanar e defender o direito do seu cliente, seja ele cometendo um crime grave ou não, ou defendendo a empresa, não. Tem que ter a liberdade possível e imaginária, né? Ele tem que estar sempre ali disposto. Ele não pode ser nunca ameaçado, porque se for ameaçado a gente perde completamente a nossa democracia, né? Então a OAB vem duramente batalhando. A gente tem um conselho de prerrogativas, temos coordenadores de prerrogativas, temos assessores de todas as áreas, área criminal, área trabalhista, área civil, área tributária, área previdenciária, né? A gente faz cursos de prerrogativas, capacitando os advogados, porque não é só os assessores, não é só os coordenadores que podem defender a prerrogativa do colega. O próprio advogado que está ali, está sendo aviltado, está vendo que o seu colega está tendo suas prerrogativas aviltadas, ofendidas, mesmo que seja ex-adverso, ele tem a obrigação e o dever moral de se impor na defesa do colega, né? Como foi aquele caso no Rio de Janeiro, da advogada que foi presa ali, nenhum colega ali se colocou à frente impedindo que uma atrocidade daquela ocorresse. Eles tinham um dever moral e cívico. Foi quando a gente faz o juramento, né, na ordem dos advogados, de prestar auxílio. Aqui em São Paulo já tivemos advogados, um advogado negro no TRT que foi retirado porque pegou o elevador errado, gente. Pegou o Sim. elevador errado no fórum, foi algemado, preso e foi levado Levado à delegacia. à delegacia. A OAB foi chamada e a gente conseguiu retirar ele da advocacia e fizemos um desagravo por ex officio em favor do advogado na ordem dos advogados. Então a gente tem vários aviltamentos que acontecem diariamente no Fórum Trabalhista. Estou falando especial da parte trabalhista, né? E a gente sabe que a gente está lá e tenha certeza que a ordem dos advogados faz o seu melhor, está todo dia no fórum. Podem ligar para a gente, quem for advogado, tiver suas prerrogativas aviltadas, que vai contar com a gente. Queria agradecer também agora a doutora Ana Marta aqui, que num caso que teve lá de um juiz lá no Fórum Trabalhista que por muitos anos não gostava de colocar os protestos em ata de audiência, né? E aconteceu um atendimento de um colega nosso e por iniciativa da doutora Ana Marta foi feita uma petição, qual despachamos com o juiz, e ele, por incrível que pareça, depois de uns 10 anos, voltou atrás, depois da petição da doutora Ana Marta. Feita em conjunto, né, doutor? Feita em conjunto. Com todos os assessores. Mas partiu da doutora a iniciativa, e voltou atrás, e hoje em dia está, por incrível que pareça, cumprindo a lei. Pois então, vamos examinar isso aí, que diz mais familiarmente conosco. Nós somos 800 mil. A ordem hoje, num certo sentido, é mais potente que a Igreja Católica. Pois é. Porque nós não pagamos impostos, né? Nós não somos tributados, serviço público federal, etc. Nós temos as contribuições desses 800 mil colegas, temos o exame de ordem, que é extremamente lucrativo, não é? Porque há milhares que querem entrar e não conseguem entrar. E nós temos uma perspectiva de mais uns 100 mil advogados ano inscritos na ordem. Quanto maior o número, deveria ser maior a potencialidade, mas é o inverso. Quanto maior o número, mais potência tem a ordem e menos potência tem o advogado. A meu ver, o Ministério da Educação está podre. Apodreceu faz muito tempo. Só no privilégio do governo que teve Haddad como ministro da Educação, eu votei nele. Porque ele era menos ruim que o outro, a meu ver.
O outro poderia ser, inclusive, melhor que ele, mas eu achava que o moço era menor, era melhor que o outro. Eu votei em Haddad. Ele autorizou 275 faculdades de Direito, enquanto ministro da Educação. E vamos falar um pouco, ou bem ou mal, da família do Dr. Fernando. Nós deixamos. Então, Eu faço parte da família, eu sou uma parte antiga da família, eu sou um sobrevivente. Eu sou quem está sem dever estar, porque o meu tempo já passou. O que nós fizemos? Estamos falando no âmbito federal, né, nesse sentido. Eu sei que estadual, a OAB ela vetou várias faculdades que não atingiram um grau de nota que eles têm internamente, né? Porque estão colocando vários profissionais assim, no exercício da profissão, no mercado de trabalho, sem a mínima condição. Isso a gente sabe. Por isso que é imprescindível que exista o exame da ordem. Não pode acabar o exame da ordem. Tem que haver. Né? Se acabar o exame da ordem, imagina, se temos 200 escolas botando 100 mil advogados, e desses 100 mil existe uma barreira, uma fronteira que impede de exercer a profissão de mais de 80%, então passa 20%, imagina se tirar essa barreira. Né? Você vai colocar cidadão aí que não tem a mínima condição de ser advogado. Né? Se já tem alguns que passam, que a gente sabe que não teriam condição de ser advogados, imagina se a gente tirar essa barreira. Então tem que ter, a OAB está fazendo um lobby terrível. Não creio que o Bolsonaro vai acabar com isso. Não creio. De ordem, né? Não creio que vai acabar com isso. Eu acho que tem que continuar. E a OAB de São Paulo, não posso falar em nome da OAB, porque nessa área, mas eu tenho certeza absoluta que eu conversei com o presidente Caio Augusto, que a OAB está contra que se acabe com o exame da ordem. Tá? A OAB de São Paulo. No Conselho Federal também acredito que sim. Tá? E é uma das maneiras que a gente tem que ir, fiscalizar o que se dá na faculdade, fiscalizar se a faculdade tem condição de existir, né? Porque tem faculdade aí que só dá o nome, mas não põe professor adequado, não tem carga horária adequada, né? Tem várias faculdades que são hoje em dia à distância, que você depois vai ver a faculdade não tinha condição de existir. Então a OAB tem que ficar no pé, tem que pegar, verificar direitinho, né? E temos que ter o exame da OAB. Não podemos aceitar. Mas nós deixamos 800 mil entrarem. Aí É o nosso pecado. Eu estava falando em pecadinho, pecado, pecadão, né, doutor? Quando nós estávamos conversando ali na entrada, antes de nós começarmos a nossa entrevista, nós cometemos pecados mortais na ordem. Eu não digo vocês, eu digo eu. Eu também. Quantos anos você é assessor das prerrogativas? Eu estou 50 anos lá dentro, eu já não sei mais há quanto tempo eu estou lá. Eu quero me enterrar e não deixam. Não é? Nós deixamos 800 mil advogados lá dentro e vai ser muito difícil nós conseguirmos trazer a dignidade de volta. Às vezes eu fico pensando que nós estamos no chamado Estado Democrático, em tese, não é? Só em tese, Paulo. Em tese. Mas eu às vezes penso que seria melhor que nós estivéssemos num estado de força, porque nós advogados brigamos melhor a cada momento pior que nós temos. Quando nós enfrentamos o risco direto, nós nos tornamos mais efetivos e mais perigosos. Você pulou um balcão de um cartório em Santos. Eu fui preso, meu apelido era Paulinho do Pulo. Paulinho do Pulo. Quando eu era mais agressivo. Exato, eu lembro muito Na bem nossa disso. baixada. Era nosso professor e você pulou o balcão. Pois é, mas Não deixava. Olha só. há A nossa algumas origem. coisas que são menos importantes, mas são muito importantes. Porque a ordem é como eu a vejo hoje como uma duquesa elegante. É uma senhora elegante que dificilmente
perde a educação, Rainha da Inglaterra. que coloca Mocinha. o garfo e a faca sempre do lado certo, e quando se insubordina, ela sabe falar latim, fala bem, não é? E nós aprendemos também, inclusive na Justiça do Trabalho, que às vezes, se não houver uma insurreição, não tem jeito. Não tem jeito, meu caro doutor Fernando. As mulheres hoje são quase 50% das integrantes dos quadros da ordem, não, doutora? Acho que chega Vocês até um são pouco 40 mais. aí, hein? Acho que chega um pouco mais, viu? Talvez mais. Acho que 50 e pouquinho, vocês são mais. Talvez são- mais. Nós temos mais mulheres do que homens. E outro dia eu sonhei, Fernando, eu sonhei que as mulheres haviam tomado a liderança da nossa classe Olha nós. e haviam feito uma revolução, inclusive tocante à hegemonia entre os nossos direitos e os direitos dos juízes. Eu sonhei que as mulheres se reuniram num belo dia, enfiaram panelas, caçarolas e colheres dentro das malas Foram para a justiça. e foram enfrentar os porteiros eletrônicos, porque aquilo apita. Apita, é obrigada a advogada a abrir a bolsa, coisa que tem acontecido muito frequentemente, e bolsa de mulher tem segredos aos quais nenhum homem tem o direito de penetrar. Verdade. Olha. E elas são violentadas com seguranças sem nenhuma potencialidade cultural, inclusive, não é? Então, elas fazendo aquele contingente, 50 mulheres enfileiradas com as caçarolas na bolsa, param o foro. Porque são no mínimo 3 a 4 minutos a se saber o que há dentro das bolsas, a cada uma. 4 minutos vezes 50 para o fórum. Para o fórum. E nós homens não somos capazes de fazer isso. Eu tentei fazer isso um dia desses que eu digo, quando eu era um pouco menos velho, e não consegui. Mas vocês mulheres já fizeram, porque houve um tempo em que mulher com calça comprida não entrava no foro, doutora. A senhora é jovem. Não, já fui na Justiça Federal, Muitas não vezes. consegui fazer audiência porque estava de calça comprida. Pois então, e Nós tínhamos que trocar um de belo saia. dia, uma bela tarde, umas moças vestiram as becas. Sim. Quantas Vestiram as vezes? becas por cima das calças compridas. E foi o começo da libertação. Então, eu fui educado, vocês jovens não, mas eu fui educado. Eu fui educado num contingente masculino, militar. No meu tempo de criança, se nós usássemos meia vermelha, não era bom sinal. Hoje ninguém liga mais para isso, porque faz parte da equanimidade dos sexos, né? Mas no meu tempo não se podia usar meia vermelha, gravata de cor, camisa de homem era camisa branca. Minha avó fala. Nós éramos educados dentro desse preceito. Mas hoje vocês estão tomando a liderança, vocês mulheres. E eu estava rezando para aparecer, Fernando, uma amazona, não é? Que montasse num corcel e tomasse conta de nós, porque nós somos uns molengas, Fernando. A gente Fernando. deve muito, viu? Fernando, a gente não tem mais condição de vestir essa beca de medo de ser agredido no meio da rua. Parece bobagem, não, doutor? Mas a senhora sabe que não é. A senhora não sabe que não é. Por quê? Quais são as líderes maiores que o mundo tem? Angela Merkel. As mulheres,
uma mulher maravilhosa. Eu gostaria imensamente que nós, do gênero masculino, fôssemos liderados por vocês. Até porque eu estou muito cansado. Não é? É tempo de vocês nos substituírem. Agora, eu vou fazer uma rodada. O Marco, além de ter sido meu aluno, não, Marco? Sim, senhor. Quanto tempo faz? Uns 40 anos? 75, 40. É? 40 já? 40. 40 anos é um 40 excelente já vai, pintor. porque nós tivemos o almoço de 40 anos Foi. pelo Heraldo e companhia. É um excelente pintor. Eu tenho Você um quadro foi? pintado por ele aqui que é lindo. Uma menina belíssima, não é? Modelo Gosto maravilhoso. muito de arte. É? Gosto muito de arte, estudo muito. Pois é, pois é. Então nós vamos fazer uma medição final aqui. E eu vou perguntar primeiro ao meu colega, que é o mais moço, né? Você é o mais novo? Não, eu sou Ei? avô, né? Tenho 49 anos. 49 Já é anos. A minha vovô. filha tem Vovô. idade maior que você. Vovô de uma netinha. Netinha, Isabela. Gabriela, né? Isabela. Isabela. O que você acha do Brasil de hoje? Eu acho que o mundo, né? Essa questão da evolução, da falta do respeito, da forma como a gente foi criado, que se estabeleceu o respeito ao próximo, ele não existe mais. Eu, quando criava os meus filhos, quando eles eram pequenos, eu sempre dei como referencial o meu dedo. Eu dizia a eles que os primeiros passos que eles deram dependeram do meu dedo para caminhar, porque eu dava o dedo, eles seguravam e saíam andando. Então eles tinham que respeitar o meu dedo. Então, a minha avó, eu sempre tomei bênção da minha avó, da minha mãe. Hoje, quando eu ligo para minha mãe, bênção mãe, é a primeira coisa que eu falo. E essa cultura eu impus para os meus filhos também, para que estabelecesse entre nós uma diferença. Da mesma forma como nós nos reverenciamos a Deus como o Senhor, quando a gente vai fazer nossas orações, e a gente fala dessa forma, eu acho que isso tem que ser uma sequência ou uma consequência de respeitar os mais velhos, de respeitar a cultura, de respeitar aquilo que foi construído no passado. Não que a gente não deva conhecer ou não considerar essas coisas novas que a gente jamais imaginou. A gente assistia os Jetsons, lembra? E via as coisas voando, e a gente falava, isso nunca vai existir, celular. E hoje a gente tem essa tecnologia ao nosso alcance, mas não podemos perder de vista o que ficou no passado. Eu cuido de uns idosos em um abrigo e tinha uma senhora com 90 e poucos anos que eu fazia uns vídeos ao vivo, transmitia ao vivo no Facebook, e quando eu colocava assim, ela olhava, você vai tirar uma fotografia? E eu falava, vou, mas estava fazendo ao vivo, e todo mundo comentando, que linda. E ela, nossa, como eu tô velha, né? Não, a senhora tá linda. E ela, mas eu tô linda, mas ela não entendia. Quando é que você vai revelar e vai me trazer? Então são histórias que a gente deve respeitar. Eu acho que o Brasil de hoje, nesse liberalismo que não reconhece a sua história, é um Brasil, eu acho que é uma tendência mundial, né, de se ver os seres humanos se degladiando e voltando ao status do passado, né, aquela guerra do homem contra o próprio homem. Eu penso que seja assim. Hoje é muito importante essa evolução que a gente tem dos meios eletrônicos, essa coisa toda, mas também é importante que se mantenha a nossa história. Doutora Evenir. Evanir. Realmente, como o Alexandre falou, essa juventude é como se não existisse história. Nós somos um produto de um passado, queiramos ou não. Isso para nossa melhora, para nosso desenvolvimento, a gente tem que se remontar a um passado. Meu próprio filho fala, você é muito presa a passado, não é questão de ser presa a passado. Se você é presa a passado, você não anda, mas é uma coisa que forma o teu caráter, a tua disponibilidade de vida e acho que num todo você se torna um ser humano melhor. É o que eu acho. E Ana Marta, o que você diz?
Vou deixar o Fernando para o fim, porque ele é vice-presidente. Opa! A chefia. É. Eu acho que o passado faz parte do presente e sempre vai fazer parte do futuro. Não existe futuro se não existir o passado. E nós aqui na Ordem devemos trazer o passado na forma do presente e mostrar para esses jovens, como vocês falaram, o futuro que está vindo muito rápido. Por isso que não há esse acompanhamento e há muitos choques. E nós lá nas prerrogativas sentimos isso. Muitos advogados que chegam sem saber o que vem a ser uma prerrogativa, o que é um direito do trabalho, como se faz um embargo de terceiro. Então não é só na defesa do advogado, mas sim, como o doutor Fernando falou, nós temos que acolher o colega. E acolher o colega com o passado, com o presente, e mostrar a ele que o futuro hoje é isso, mas sempre seguindo as trilhas do passado. Tanto é que temos ainda hoje os usos e costumes. Com relação às prerrogativas, elas devem ser bem atuantes, devemos estar mais ativos ainda e fazer reuniões periódicas. A minha sugestão perante os assessores, para que exista não uma vaidade profissional de todos, mas sim um pensamento mais equivalente a tudo que se faz, mais amigo, mais fraterno, para que a ordem possa ser aquela ordem que nós tínhamos no passado. E que você muitas vezes nos ensinou como mestre, que é até hoje, né? E Fernando, o que você diz? Olha, do Brasil, eu acredito muito no Brasil, né? Acredito muito nessa juventude que está para vir aí, né? Sei que a gente, como todos os colegas falaram aqui, a gente tem que... Porque a educação vem de casa, né? Então a gente tem que educar. Hoje em dia todo mundo depende da escola, né? A escola educa. Não, a escola ensina. Quem educa são os pais, são os avós, né? Então os princípios que a gente teve dos nossos pais, a gente tem que passar adiante, né? Para que essa nova geração venha se tornar bons cidadãos, né? Com bons cidadãos, no futuro vão ser bons advogados, bons médicos, vai ser uma sociedade mais fraterna, onde possa ser acolhido vários tipos de profissões, de pessoas, né? Eu acredito nisso, tem muita esperança no Brasil, eu acho que a gente está vivendo uma turbulência, mas o mundo é cíclico, né? Sempre tem altos e baixos, né? Então a gente está meio para baixo, mas logo logo a gente vai subir, eu tenho certeza disso. Em questão dos advogados, das prerrogativas e das mulheres, né? Essa gestão da OAB, onde tem mais mulheres, por incrível que pareça, em todos os conselhos da OAB temos mais mulheres, tem mulheres em cargos de chefia, mulheres presidentes de comissões, mulheres presidentes de subseções, então... Temos as mulheres aí na OAB hoje em dia estão lá em cima, tá mandando na gente lá na OAB, sim. E em questão das prerrogativas trabalhistas, assim, eu mais uma vez, em nome da Comissão de Prerrogativas, coloco à disposição de todos os advogados aqui, né? Dizer que é uma honra tê-los comigo lá, vocês são excelentes assessores, excelentes colaboradores comigo, me enaltecem, vocês e os demais, né? Temos mais de 50 assessores, né, para poder fazer essa transição só no Fórum Trabalhista aqui da Barra Funda, né, e me coloco à disposição de todos e dizer que foi uma grande honra, doutor Paulo, estar aqui e ter participado dessa entrevista. Muito obrigado, viu? Pois então, outro dia a minha mulher Dione advoga ainda. A Dione eu tenho 84, ela tem a minha idade também, e advoga numa grande empresa e não é muito ágil de corpo, mas a cabeça dela está um fio de faca. E Dione outro dia disse, o Paulo Sérgio, eu não sei se você é um maluco, se você é um bruxo, ou se você é uma criatura racional que aprendeu na velhice a equacionar as variadas pendências dos conflitos e chegar a uma conclusão positiva. Eu digo não. Eu tenho a sabedoria da velhice. A velhice traz um pedaço de sapiência
que não depende de cultura. Se chamar o velho jardineiro, sentar ele aqui na frente e perguntar as coisas para ele com simplicidade, ele dá lições de direito para nós. E Johnny me disse, o que você acha que vai ser a nossa profissão daqui a uns tempos? Eu digo, onde? Diz ela, no Brasil. Porque o mundo tem um interesse mais remoto para nós, né? E eu não sei se eu devo lamentar ou se devo ficar envaidecido com a minha conclusão, que é um tipo de previsão que vai ou não acontecer daqui a meio século, ou daqui a uns 30 anos. Mas eu creio que a advocacia no Brasil, ela tem tanto, mas tanto profissional disseminado que vai acontecer aquilo que acontece a qualquer tipo do gênero humano e até do gênero animal. Vai haver seleção da espécie. E nós vamos ter, doutora, daqui a uns tempos, um magote de gente, milhares de profissionais, equiparados, quiçá, ao povão. É ruim dizer isso. E nós vamos ter um pedaço de privilegiados, quebrando a origem democrática que nós nos habituamos a amar. E essa liderança, que vai ser a nobreza da advocacia, vai ser exercitada por poucos. Nós vamos ter no Brasil, daqui a uns 20 anos, um tipo de super advogados. O senhor está equiparando isso aos médicos, mais ou menos, né? O Também. povão passa pelo SUS e os mais privilegiados... Também, nós já temos os mestres, as minhas filhas são mestres, eu sou um rábula. Vocês já são pós-mestrados, estão já na classe, nos degraus superiores. Eu sou um rábula, velho. Nós vamos partir daqui para os superdoutores. Nós já temos colegas nossos com seleção hierarquizada em Harvard, em Yale, em outras faculdades de primeiro mundo, e nós vamos ter, sim, uma liderança formalmente estabelecida, hein, Fernando? Formalmente estabelecida. Pode acontecer mesmo. E o jovem que não se compenetrar disso, ele vai virar o estagiário do futuro. Nós vamos ter aí um povão, uma população infernizada no subsolo, e vamos ter, outra vez, uma seleção privilegiada de advogados. Vai acontecer isso, porque a outra solução é metralhar todo mundo. Não tem saída. Vai acontecer. Depois que eu me for, vocês não são moços. Sobrou para nós. Mas vai acontecer. E a solução é ser bem prático, bem inteligente e se especializar na aquisição de cultura, porque a seleção natural vem aí. E vamos terminar. Eu agradeço muito a vocês. Nós não discutimos grandes teses, não, doutora? Mas discutimos coisas que penetram muito fundo no nosso coração. E eu vou levar da convivência com vocês alguma coisa a mais para poder sobreviver mais um pouco. Não é? Vai E lá na levar. Já não vai levar.